Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal Literatura Sem Fronteiras. Meu nome é Antônio Panciarelli e eu sou professor de Literatura e Crítica Literária. Hoje é segunda-feira e, como de hábito, a gente está subindo mais uma aula aqui para a plataforma youtube.com para falarmos de literatura e literatura de qualidade. Se você já é meu ouvinte, meu espectador, você sabe que esse canal aqui passou por duas fases. A primeira, que eu fiz em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, através do programa Oficinas Culturais, nós colocávamos aulas de literatura de 90 minutos aproximadamente, uma vez por mês no YouTube. E agora, nesse segundo momento em que eu estou em carreira solo, eu alterei o formato e agora são aulas semanais de 30 minutos cada. O critério continua sendo o mesmo, a gente vai falar aqui de grandes autores, grandes romances, e o mês de novembro, né, que nós elegemos como Novembro Rosa, nós estamos falando sobre mulheres, mas grandes escritoras, grandes personagens. Na primeira semana de novembro nós falamos de Raquel de Queiroz, você viu o vídeo de Raquel de Queiroz? Se você não viu e você quiser recuperar esse vídeo, basta você entrar na plataforma do youtube.com, digitar o meu nome na área de busca, Antônio Panciarelli, com 2 L's no final, e vai aparecer lá todas as aulas que eu já ministrei. Lá tem aulas de gente do quilate de um Guimarães Rosa, de um Fernando Pessoa, de um Ítalo Calvino, Jorge Luiz Borges, Antônio Lobo Antunes, José Saramago. Tem gente de excelente qualidade, que estão lá postadas, e as aulas de mulheres sobre grandes escritoras que eu falei, nós nos dedicamos nesse último mês de novembro, nessas últimas semanas. Eu já falei de Raquel de Queiroz, você pode ver, recuperar se você não viu. Eu falei de Virginia Woolf, Virginia Woolf, autora inglesa de Orlando, também está lá. Falamos na semana passada da portuguesa Agostina Bessa Luiz, uma grande escritora contemporânea portuguesa, recentemente falecida. E hoje, encerrando o ciclo de aulas sobre grandes escritoras no mês de novembro, nós vamos falar da nossa querida Clarice Lispector. Conhece Clarice Lispector? Óbvio que sim, né? Que você conhece, não estou falando nenhuma novidade. Mas se você não conhece a obra da Clarice, se você não teve tempo de ler, se você separou ali naqueles livros que para ler antes de morrer, eu separei 2 romances de Clarice que nós vamos falar mais a miúde, mais detalhadamente. Antes, porém, eu gostaria de lembrá-lo que o canal Literatura Sem Fronteiras é um canalzinho independente, não monetizado, e se você quiser colaborar conosco é só ir lá e inscrever-se no canal, né? Quiser dar um pause aqui agora e ir lá, é só carregar naquele botãozinho inscrever-se que está aí abaixo, carregar na campana e no sininho, que assim você vai lembrado toda vez que eu postar uma nova aula aqui, e assim você prestigia o nosso canal e não deixa que ele morra, ok? Meu nome é Antônio Panciarelli, eu sou professor de Literatura e Crítica Literária, eu tenho um mestrado pela Pontifícia Universidade Católica e um doutorado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Bom, eu escolhi 2... Clarice Lispector é uma das maiores escritoras brasileiras de todos os tempos. Eu não conheço ninguém que não goste de Clarice. A pessoa pode não conhecer Clarice, pode achar que Clarice era uma escritora hermética, uma escritora densa, uma escritora difícil, mas nunca encontrei ninguém que disse assim, eu não gosto de Clarice Lispector. Não, acho que não existe essa possibilidade. Dentre as obras de Clarice, eu escolhi 2 livros que eu gosto muito, que muita gente gosta muito, não estou sendo nada original aqui, que é esse aqui que nós vamos conversar mais a miúde. Nós vamos falar de A Paixão Segundo GH, lembra desse romance da Clarice? Foi publicado na década de 60, é um romance que ela inovou na questão da linguagem, da narrativa, e depois nós vamos falar do último romance de Clarice, que foi escrito em 1977, que provavelmente é o mais famoso, né? A Hora da Estrela, virou um filme famoso nas mãos da cineasta também recentemente falecida Susana Amaral, e nós vamos falar sobre ele então. A Hora da Estrela, 1977, e A Paixão Segundo GH.
Para você que não se lembra, Clarice Lispector ela não era brasileira. Ela nasceu numa aldeia chamada Tchetchenik, na Ucrânia, no dia 10 de dezembro de 1920. Se fosse viva, ela estaria fazendo 101 anos este ano. E aqui só um parênteses para chamar a atenção, principalmente se você mora em São Paulo, o Instituto Moreira Salles, aquele belo instituto que tem um acervo maravilhoso sobre fotografia, eles estão fazendo uma exposição. Eles iam fazer a exposição ano passado para comemorar o centenário de Clarice, de nascimento, mas com o advento da pandemia, do coronavírus, foi adiada para esse ano. Essa exposição estreou no mês de outubro passado e se você tiver a oportunidade, são fotos e textos de muito bom gosto, eu recomendo. E se você é de fora de São Paulo e está programando uma vinda a São Paulo em novembro, não deixe de visitar então essa exposição no Instituto Moreira Salles, na Avenida Paulista, tem uma estaçãozinha de metrô Consolação bem ao pé. Ok? Então, Clarice Lispector, ela nasceu em 1920, era filha de um casal de judeus, né, origem judaica, e eles fugiram da Ucrânia por causa da perseguição aos judeus durante a Guerra Civil que houve na Rússia. Eles escolheram vir para o Brasil, já havia uma irmã, uma tia de Clarice, que ela morava em Maceió, a família então vem para as Alagoas, né, onde morava Zaina, irmã da mãe de Clarice. Clarice era bebezinho, tinha 2 meses de idade, e depois o pai tomou a iniciativa de levar a família toda para morar no Recife. Eles se mudam para o Recife, onde Clarice passou boa parte da sua infância, no bairro da Boa Vista, aprendeu a escrever muito novinha, e o nome dela não era Clarice, né? O pai, quando chegou no Brasil, ele resolveu adotar nomes ocidentais, né? O pai muito carinhoso, por sinal, que se preocupava muito com que os filhos pudessem sofrer algum preconceito, mas o nome de Clarice era Raya Pinkasnova Lispector. Raya Pinkasnova Lispector. E ela adotou então o nome de Clarice Lispector. A família depois muda-se para o Rio de Janeiro, né? Com 12 anos de idade, Clarice vai morar com os pais no bairro da Tijuca, no Rio, vai estudar no Colégio Silvio Leite, onde terminou o ginasial, e era uma rata de biblioteca, era uma frequentadora assídua de biblioteca. A Clarice Lispector depois vai fazer Direito, em 1941, né? Aos 21 anos ela entrou na Faculdade Nacional de Direito e foi trabalhar como redatora na antiga Agência Nacional. Depois ela passou para trabalhar no Jornal à Noite, então ela foi jornalista, e Clarice Lispector foi uma grande cronista. Clarice Lispector escreveu muitas crônicas em várias publicações brasileiras, em jornais, revistas, e depois ela se casou com o Maury Gurgel Valente. Maury Gurgel Valente era um embaixador, né, um diplomata de carreira, e Clarice Lispector acaba o acompanhando nas suas viagens. Ela vai morar na Europa, vai morar na Suíça, tal, e continua escrevendo por lá. E o primeiro livro de Clarice, o primeiro romance dela, foi escrito em 1944, com certeza você deve se lembrar dele, chama-se Perto do Coração Selvagem. Ela era jovenzinha, com 24 anos, e esse livro vai falar de uma visão da adolescência. A adolescência dela, uma adolescência do interior, uma menina do interior, e foi um romance muito bem aceito pela crítica, recebeu críticas muito positivas na época, por causa da narrativa. Né? Clarice nunca escreveu, nunca optou por uma narrativa que tivesse linear, com começo, meio e fim. Ela vai usar muito o que a gente chama na crítica literária de monólogo interior, né? Ou fluxo de consciência. Lembra disso? Eu falei muito disso aqui na aula sobre Virginia Woolf. Virginia Woolf usava e abusava da história do fluxo de consciência, o discurso livre e indireto, monólogo interior, que também já foi usado na literatura pelo grande James Joyce, né? Ulisses. Tem um capítulo onde a mulher do personagem do Bloom, ela faz uma espécie de monólogo, né? Um monólogo interior, um fluxo de consciência. Então, Clarice
vai usar essa forma de narrativa e vai quebrar, então, o que era uma narrativa linear, com começo, meio e fim, com o narrador onisciente. Então, Perto do Coração Selvagem recebeu o prêmio Graça Aranha, o que era um feito para uma moçoila de 24 anos, nascida na Ucrânia, né? Filha de judeus que vieram para o Brasil fugindo da Guerra Civil. E em 1944, logo depois de publicar esse livro, ela precisa acompanhar o marido, né? E eles foram primeiro para Nápoles, na Itália. Aí, com a Europa em Guerra, Clarice ingressou como voluntária na equipe de assistentes de enfermagem do Hospital Força Expedicionária Brasileira, na FEB. Em 1946, ela se muda para Berna, na Suíça, e lá ela publica um livro chamado O Lustre. Em 1947, A Cidade Sitiada, são 2 romances intermediários dela, e é no ano que nasce o primeiro filho dela, o Pedro, né? E ela passou a escrever contos nesse período todo. Depois de 6 meses na Inglaterra, em 1954, ela vai para os Estados Unidos, eles vão morar em Washington, onde aí já nasce o segundo filho dela, o Paulo, e nesse ano, então, seu livro Perto do Coração Selvagem é traduzido para o francês, é publicado na França. Em 1959, Clarice se separa do embaixador, volta ao Rio de Janeiro com os 2 filhos e vai trabalhar no jornal Correio da Manhã, assumindo a coluna Correio Feminino. Como eu disse, ela tem uma produção muito grande na imprensa, né? Em 1960 ela se transfere para o antigo Diário da Noite, com a coluna Só para Mulheres, e nesse mesmo ano ela lançou então Laços de Família, um livro de contos que recebeu o prêmio Jabuti. Laços de Família é um livro muito importante, eu não vou falar dele aqui mais a miúde, mas eu recomendo que, se você tiver a oportunidade de ler, é uma história de contos muito interessantes, onde ela fala do subúrbio carioca, da vida suburbana, e nos lembra assim, um outro grande escritor que falava dos subúrbios, que era carioca, era Nelson Rodrigues. Não que Clarice tenha a linguagem de Nelson Rodrigues, são linguagens completamente diferentes, mas se você pegar Laços de Família, você vai ver que há ali uma semelhança na narrativa curta, narrativa de contos, né, com Nelson Rodrigues. E o livro que me vem à cabeça dele agora, a história que me vem à cabeça dele é Os Sete Gatinhos. Claro que a linguagem do Nelson é muito mais realista, mais picante, uma história, vamos dizer assim, adultas, né? E Clarice vai trabalhar, então, o dia a dia, né? Ela tinha uma sintonia fina. Claro que Clarice nunca morou nos subúrbios, né, depois que ela voltou da Europa, mas ela consegue captar isso, e Laços de Família é um livro de contos muito interessante. Bom, em 67 ela publica um livro infantil chamado Coelhinho Pensante, também recebeu o prêmio Calunga da Companhia Nacional da Criança. E nesse ano ela sofre um grande acidente. Clarice fumava muito, né? Ela vivia com um cigarro na boca e ela dorme com um cigarro aceso. Pegou fogo no colchão, na cama, ela sofreu queimaduras muito fortes no corpo e na mão direita, precisou passar por várias cirurgias, e ela viveu um tempo isolada. Apesar de ter sofrido essas queimaduras graves, ela não parou de escrever, né? Ela foi escrever crônicas para o Jornal do Brasil e chegou a integrar o Conselho Consultivo do Instituto Nacional do Livro. Era considerada por muitos uma pessoa difícil, né? Mas em 76 ela recebeu o prêmio do Concurso Literário Nacional de Brasília pelo conjunto da obra. Mas eu estou falando tudo isso, mas eu quero para situar quem era Clarice Lispector, e o que eu queria falar com vocês é um pouquinho sobre este livro aqui, que foi publicado em 1961, chama A Paixão Segundo GH. GH é o nome da personagem, né? É o nome da personagem principal. Ela não nomeia a personagem, a gente não sabe se GH, do que é esse G, do que é o H, é como ela denomina a personagem, GH, né? Um nome feminino começado com G, aí você pode pensar a respeito, Guida, por exemplo. Bom, isso não importa.
Então eu vou ler um pouquinho aqui da abertura do livro para você entender. Eu queria ler o que ela escreveu na abertura do livro. Ela escreve assim, abre aspas, a possíveis leitores. Este livro é como um livro qualquer, mas eu ficaria contente se fosse lido apenas por pessoas de alma já formada. Aquelas que sabem que a aproximação do que quer que seja se faz gradualmente e penosamente, atravessando inclusive o oposto daquilo que se vai aproximar. Aquelas pessoas que, só elas, entenderão bem devagar que esse livro nada tira de ninguém. A mim, por exemplo, o personagem GH foi dando pouco a pouco uma alegria difícil, mas chama-se alegria. CL. Clarice Lispector. Né? Bacana, né? Clarice Lispector era uma grande frasista. Ela disse uma certa vez ela disse uma frase assim, liberdade é pouco, o que eu quero ainda não tem nome. Profundo, né? Então, do que fala GH? GH vai contar a história de uma mulher, evidentemente, de uma personagem feminina chamada GH, que um belo dia resolve demitir a sua empregada. Ela demite a empregada e ela resolve, então, fazer a limpeza de um dos quartos, um quarto do fundo da casa, que estava muito sujo, ela resolve ela mesma limpar. Ela mandou a empregada embora, despediu a empregada e ela resolve, então, ir limpar o quarto. E, num determinado momento, lá perto do armário, ela encontra uma barata. A barata andando na parede, ela, para surpresa do leitor, ela mata e come a barata. Essa é uma das passagens mais marcantes. E todo mundo que leu GH vai comentar sobre a história da personagem que comeu a barata. Né? A senhora GH, uma senhora fina, né, recatada e do lar, vai lá, mata a barata e a come. Então, este é um dos traços marcantes, né? Eu diria assim, é algo desconcertante, né? Eu já contei aqui, se você for ler agora você vai estar preparado para isso, mas era algo que desconcertava. Então, a gente, na época que foi escrito, né, era algo que incomoda, né? Tira você do seu quadrado, né? Tira você da sua zona de conforto a história de uma personagem. Então o enredo trata de uma mulher identificada apenas pelas iniciais GH, que depois de demitir a empregada e tentar limpar o seu quarto, relata a perda da individualidade após ter esmagado uma barata na porta de um guarda-roupa. No dia seguinte, ela narra a própria impotência de escrever o episódio. A história se organiza em capítulos de sequência sistemática, cada um começa com a mesma frase, que serve de fechamento ao capítulo anterior. A interrupção, assim, é um elemento de continuidade, uma representação simbólica do que é a experiência de GH. Então, vamos aqui só pegar esse livro aqui que eu tenho. Não é um romance muito grande, ele tem 180 páginas. Essa edição que eu tenho é a Rocco. A Rocco deu um tratamento para todas as obras da Clarice Lispector, ela foi relançada, então é um livro que está em catálogo, não é difícil encontrar, mas como eu sempre comento aqui nas nossas videoaulas, o livro está muito caro, está proibitivo. Livro novo, se você quiser, você pode encontrar em sebo. Se você mora em São Paulo, tem um sebo de ótima qualidade ali na Praça João Mendes. E se você não está fora de São Paulo, você pode encontrá-lo na internet através do sebo Estante Virtual. Os preços são bacanas. Então, ela começa assim. Estou procurando, abre aspas, estou procurando, estou tentando entender, tentando dar a alguém o que vivi e não sei a quem, mas não quero ficar com o que vivi. Não sei o que fazer do que vivi. Tenho medo dessa desorganização profunda. Não confio no que me aconteceu. Aconteceu-me alguma coisa que eu, pelo fato de não saber como viver, vivi uma outra. A isso queria chamar desorganização. E teria a segurança de me aventurar, porque saberia depois para onde voltar, para a organização anterior.
A isso prefiro chamar desorganização, pois não quero me confirmar no que vivi. Na confirmação de mim, eu perderia o mundo como eu o tinha, e sei que não tenho capacidade para outro. Então, a paixão, segundo o GH, como eu disse, ela vai privilegiar na narrativa o chamado fluxo de consciência, né, que vai permeando. É uma espécie de romance enigma, começando pelo nome da personagem, que só tem as iniciais, né, e ela vai construindo, ao retorno dela, um labirinto, cuja saída está na essência do ser. Trata-se de um longo monólogo em primeira pessoa que se dá pelo jorro turbilhante, né, e interrupto de linguagem. Ou seja, não espere encontrar aqui uma linguagem linear, com começo, meio e fim, com narrador onisciente, porque não é isto. Né? É um paradoxo com muitos que permeiam a obra da escritora. As palavras são ao mesmo tempo o que afasta o ser de sua essência, mas ao mesmo tempo constitui a chave para atingi-la. É um exercício de linguagem como instrumento possível de se tocar o intocável. Tá? Então, se você não leu ainda, eu sugiro vivamente, né, que você procure ler. E se você já leu, experimenta reler, né, com esses olhos, né, com esses instrumentos que eu estou te dando aqui, que você com certeza vai ler. Muita gente deixa pelo meio o livro, mas Clarice é muito hermética, é muito difícil. Não é verdade. Ela tem uma linguagem cativante que, se você insistir, né, não esmorecer, não parar no meio, com certeza você vai chegar até lá. Tudo bem aqui? Até aqui? Tranquilo? Lembrou de se inscrever lá no nosso canal Literatura Sem Fronteira? Lembrando que agora nós estamos em carreira solo e todo apoio é bem-vindo para a gente manter esse canal. Bom, o outro livro que eu quero comentar com vocês é um livro mais famoso. Foi o último livro de Clarice, né? Sua última obra publicada em vida, e é esse aqui, é A Hora da Estrela. Né? A Hora da Estrela foi escrito em 1977 e vai contar a história de uma moça, né? Uma moça do interior, né? Que resolve sair da sua cidade para encarar e para enfrentar a vida numa cidade grande no Rio de Janeiro. É a história de Macabeia. Muita gente se lembra porque o filme, né, esse livro virou um filme nas mãos da diretora, belíssima diretora que nos deixou recentemente, Suzana Amaral, e se lembra da história de Macabeia. Mas a história de Macabeia, a original, está aqui no livro. Esse romance é um romance pequeno, você lê de uma enfiada só, né, tem 87 páginas, dá para ler numa noite. É também uma edição da editora Rocco, uma ediçãozinha bem cuidada, facinho de ler. E o interessante nessa história é que quem narra este livro não é Macabeia, o narrador é um homem que vai contar a história de Macabeia. Então, ela começa assim, a dedicatória do autor, lembre-se. Clarice Lispector é autora, mas ela cria um personagem que ela vai chamar de autor do livro, que é o narrador. Então, dedicatória do autor. Pois que dedico esta coisa aí ao antigo Schumann e sua doce Clara, que são hoje ossos. Ai de nós! Dedico-me à cor rubra muito escarlate, como meu sangue de homem em plena idade, e, portanto, dedico-me a meu sangue. Dedico-me, sobretudo, aos gnomos, anões, sílfides e ninfas que me habitam a vida. Dedico-me à saudade de minha antiga pobreza, quando tudo era mais sóbrio e digno e eu nunca havia comido lagosta. Dedico-me à tempestade de Beethoven, à vibração das cores neutras de Bach, a Chopin que me amolece os ossos, a Stravinsky que me espantou-se com quem voei em fogo, a morte e a transfiguração em que Richard Strauss me revelam destino, sobretudo dedico-me às vésperas de hoje e a hoje, ao transparente véu de Debussy, a Miles Nobre, a Prokofiev, a Carlos Orff, a Schoenberg.
E você vê, ele vai desfiando aqui, né, a sua erudição em música clássica. Né? Num parágrafo ele citou aí todos os compositores clássicos que lhe vinham à memória. Né? De Chopin a Schoenberg, passando por Debussy, o homem vai espalhando a sua erudição. Então, ele vai contar a história, né? Este narrador, não é Clarice quem conta, Clarice é a autora do livro, mas quem vai contar a história é o narrador. Ele vai contar a história, então, de uma moça chamada Macabeia, que sai, né? Sai do interior da sua cidade. O narrador ele chama Rodrigo S.M., narrador e é personagem, né? Um escritor que está à véspera da morte. Ele é uma das peças-chave do livro. Ao longo da obra, ele reflete o seu sentimento e os de Macabeia, que é a protagonista. Então, o protagonista é Rodrigo Macabeia. Você pode me perguntar, mas professor, quem é o protagonista nessa história? Porque ficou confuso. Bom, a protagonista da história é Macabeia. Mas quem conta a história não é o autor ou nem é o narrador onisciente. Quem conta essa história é Rodrigo S.M., que é um escritor que está esperando a morte. Enquanto a morte não chega, ele vai contar a história, então, da Macabeia. Ela é uma nordestina, órfã de pai e mãe, criada por uma tia que a maltratava muito. Macabeia é uma alagoana de 19 anos, possui um corpo franzino e só come cachorro-quente. Além disso, ela é feia, virgem, tímida, solitária, ignorante, alienada e de poucas palavras. Macabeia resolve morar no Rio de Janeiro e consegue o emprego de datilógrafa. Né? Ela não era uma datilógrafa, uma exímia datilógrafa, ou muito organizada. Ela começa a escrever, ela come, aí pega gordura e mancha o texto que ela estava escrevendo. Aí o patrão, o seu Raimundo, fica muito indignado com a falta de jeito da Macabeia, a demite, mas depois ele fica com pena dela, né? Porque afinal ele remunera muito mal, ele acha que vai ser difícil achar uma outra datilógrafa pelo que ele está pagando, e ele a readmite ao trabalho. Ela não tem dinheiro, obviamente, para morar sozinha, ela vai morar num pensionato, né? É um pensionato que alugava não um quarto para moças, mas alugava vagas. Então ela vai dividir o quarto com mais três moças. As 3 moças, por acaso, chamam-se todas Marias. Então é o quarto das 3 Marias. E Macabeia, então, é a 4ª moça que vai morar. O detalhe é que as três Marias trabalham nas lojas americanas, são balconistas das lojas americanas. E Macabeia, então, vai formar esse time aí. Macabeia, ela tem algumas características, né? Além de só comer cachorro quente, porque era só com o dinheiro da... Bom, nada como fazer televisão ao vivo, né? Você pode perceber aí que está chovendo aqui na minha região, caiu um raio agora. Peço perdão pela interrupção, mas faz parte, eu não vou cortar, tá? Eu vou deixar na edição. Então, como eu estava dizendo, Macabeia tem essa característica, e Macabeia ouve muito o chamado rádio-relógio. Uma das moças tem um rádio-relógio, né, aquele radinho que tem o relógio despertador, mas o que ela gosta de ouvir é uma estação que chama rádio-relógio, porque eles dão a hora de minuto em minuto. E entre a hora de minuto em minuto, eles vão contando alguns casos, algumas histórias engraçadas que a Macabeia vai ouvindo. Né? Macabeia, ou Maca, como a chama, aqui um parênteses, Macabeia, não é certeza, isso é uma especulação, mas parece-me que Clarice quer se referir aos macabeus, né? Que é um povo judeu, e talvez por isso, como ela é de origem judia, talvez uma homenagem aí à sua origem no nome dessa personagem. Né? A Macabeia, ela consegue arrumar um namorado, apesar de ser feinha, desengonçada, não falar muito, ela consegue arrumar um namorado chamado Olímpico de Jesus Moreira Chaves. O Olímpico de Jesus é um metalúrgico bastante ambicioso, né? E uma amiga da Macabeia, que trabalha lá no mesmo escritório que ela, que é uma mulher atraente, bonitona, ela rouba o namorado da Macabeia, o Olímpico, porque uma cartomante disse para ela que ela precisava, para dar certo na vida, ela precisava tirar o namorado da amiga.
E quem está mais ali à mão de semear é a Macabeia, né? Então ela se insinua para o Olímpico, o Olímpico, sem pestanejar, troca a Macabeia por essa amiga da Macabeia. E esta amiga, né, depois de ter feito isso, ela indica então essa cartomante que sugeriu que a amiga roubasse o marido, né, que é uma charlatana, uma impostora chamada Madame Carlota, e Macabeia vai lá para ler a sorte. Aí tem o desfecho da história, que eu não vou contar para não dar nenhum spoiler se você não deu. Então, esse pequeno livro da Clarice, ele vai falar então dessas singularidades, né? Clarice vai tentar, através da banalidade, através do dia a dia, através da vida sofrida, sem graça, de uma moça que aluga uma vaga e trabalha num escritório horroroso, né? E ela não tem muitos interesses na vida, não tem amigos, a distração dela é acordar de madrugada para ouvir a rádio relógio, até que ela consegue descolar um namorado, lá o Olímpico, mas que a amiga, seguindo as orientações da cartomante, rouba, né? Tira o único namorado que a Macabeia conseguiu. Bom, esta é a história, em resumo, a história de A Hora da Estrela. E como eu sempre faço aqui nas nossas videoaulas, eu tento linkar cinema e literatura. O filme que deu origem, né, que resultou, não, o filme que resultou da Hora da Estrela, é um livro que foi adaptado pela cineasta Suzana Amaral, ela que escreveu, ela que roteirizou, um filmaço de 1986, 87, 88, se não me engano. Esse filme foi para o Festival de Berlim, e a atriz, né, a Marcela Cartacho, foi o primeiro trabalho da Marcela, uma atriz nordestina, que foi descoberto pela Suzana, e a Suzana trouxe para o Rio de Janeiro para fazer o filme. Um trabalho espetacular, trabalho também espetacular do ator que faz o Olímpico, que é o José Dumont. Ou seja, a Suzana achou uma dupla excepcional, acho que a Clarice teria aprovado com louvor a dupla. A Marcela ganhou o Urso de Prata de melhor atriz no Festival de Berlim, e infelizmente a televisão não deu muitas chances para Marcela depois disso, mas ela está aí na labuta. Então são esses dois livros que eu recomendo para vocês, da nossa querida Clarice Lispector. Mas, né, a Clarice Lispector, ela tem uma escritora profícua. Então ela escreveu Perto do Coração Selvagem, de 1944, O Lustre, um romance de 46, A Cidade Sitiada, um romance de 49, alguns contos de 52, Laços de Família, que eu mencionei aqui e que eu recomendo, de 1960, A Maçã no Escuro, de 61, A Paixão, segundo GH, também de 1961, A Legião Estrangeira, contos e crônicas, de 64, O Mistério do Coelho Pensante e A Mulher que Matou os Peixes, literatura para criança infantil, de 67 e 69, Um Aprendizagem, ou O Livro dos Prazeres, o romance, de 69, Felicidade de Clandestina, contos, de 71, Água Viva, um romance, de 73, Imitação da Rosa, contos, de 73, A Via Crucis do Corpo, contos, em 74, A Vida Íntima de Laura, literatura infantil, 74, A Hora da Estrela, de 1977. Então, esta é a personagem que encerra as nossas videoaulas de novembro, não é? Eu espero que você aproveite. Se você não conhece Clarice Lispector ainda, por favor, né, vá correndo buscar os livros. Se você já conhece, se você quiser reler, eu recomendo A Paixão segundo GH ou A Hora da Estrela. Você vai estar efetivamente em boa companhia. Bom, esta foi então a última aula de novembro, e agora é hora de eu passar um chapéu. Como vocês sabem, a gente está mantendo o canal Literatura Sem Fronteiras sem recursos, não é? Então eu abri uma espécie de crowdfunding, uma vaquinha, né?
Crowdfunding é o nome mais elegante para a antiga vaquinha. Se você tiver interesse, quiser colaborar conosco, vai passar aqui o link, né? Está numa plataforma chamada Apoia-se, apoia-se/Antônio Panciarelli. As contribuições módicas entre 5 e 20 reais, e quem disponibilizar a contribuir com 20 reais ou mais, eu ofereço uma aula particular de 45 minutos à escolha do contribuinte, né, do colaborador, sobre literatura, sobre redação, português. Fique à vontade. Se você quiser falar comigo, então, até aqui o meu e-mail, professorpanciarelli@gmail.com. Eu respondo a todos os e-mails que eu recebo, tenho o máximo prazer em responder, respondo a todos. Se você quiser dar alguma sugestão para futuras videoaulas aqui que não estão programadas, você pode fazer, lembrando que o único critério para a gente falar aqui de literatura, que é literatura de qualidade, por razões óbvias, a gente não fala de autoajuda, não é mesmo? Nem você se interessa por autoajuda, que eu sei, você é bastante inteligente para isso. Bom, para dezembro então, como serão as videoaulas de dezembro? Em dezembro eu escolhi falar de autores africanos de língua portuguesa. São poucos falados, mas tem gente muito boa produzindo literatura de boa qualidade fora do Brasil, nas ex-colônias portuguesas. Eu escolhi 4 autores, eu vou falar do mais conhecido deles, Mia Couto, né? Esse figurinha fácil, todo mundo conhece ele no Brasil, moçambicano, escritor finíssimo, escritor de contos, poesias, romances. Muitos acham que ele trabalha-se na linha de Guimarães Rosa, e muita gente compara a sua escrita à de Guimarães. Então nós vamos falar do moçambicano Mia Couto, vou falar do angolano Pepe Tela, importante figura na literatura contemporânea africana e especificamente de Angola. Vou falar de uma escritora moçambicana chamada Paulina Sigiane. Ela é muito importante, ela ganhou o Prêmio Camões de Literatura em outubro passado, pouquíssimo conhecida no Brasil, mas uma mulher de um talento incrível. E por fim vou falar de um outro angolano chamado Ondjak. É um nome difícil de pronunciar, um jovem de muito talento, um talento inegável, já tem uma produção literária bastante interessante. Então nós vamos falar desses quatro autores africanos de língua oficial portuguesa no mês de dezembro. Mia Couto, Pepe Tela, Paulina e Ondjak. Você não pode perder. Tá? Se você chegou até aqui, se você curtiu, eu peço que você vá lá agora e dê um joinha para a gente continuar esse trabalho. Espero ter despertado o seu interesse para a obra de Clarice Lispector, caso você não a conheça, e para você fazer uma releitura da obra dela, caso você já a conheça e admire como eu a admiro. Espero vocês então na próxima segunda-feira para começarmos então um ciclo de conversas com os escritores africanos de língua oficial portuguesa. Não se esqueça de inscrever no nosso canal Literatura Sem Fronteiras, e se você puder, dá uma olhadinha lá no crowdfunding que eu fiz para a gente poder manter o canal. Muito obrigado e até a próxima.